Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Inflação saiu dentro do esperado. Bitcoin se mantém em baixa. Dominância leve alta com altcoins em leve correção. A inflação veio dentro do esperado e o corte de juros segue com maior probabilidade. Porque então estamos em movimentação de baixa. Será que é uma armadilha? Será que tem mais movimento no decorrer do dia? É isso que eu quero te mostrar neste vídeo, então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes, como de praxe, eu peço a você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise nos próximos dias. Vamos analisar diversos ativos. Os comentários estão abertos, aguardando o seu pedido. Pois bem, saiu a inflação nos Estados Unidos hoje e veio dentro do esperado, tudo dentro do esperado, somente com uma leitura levemente piorada em relação ao mês anterior para a inflação de núcleo anual com base julho. Mas isso estava dentro da projeção. Este movimento, este evento, fez com que se consolidasse com maior probabilidade o corte de juros. 87% dos investidores têm a expectativa, sim, de que teremos o corte em setembro. Semana que vem tem leitura de mercado de trabalho, desemprego, mas ainda assim a maior probabilidade neste momento é de vermos o corte de juros. Isto é benéfico para o mercado de risco. Mas então por que estamos caindo? Estamos vendo uma queda hoje de 2% no Bitcoin. O que acontece com o Bitcoin depois de ter fechado acima? Lembro, acima da média de 100 dias ontem. A gente teve a perda e a recuperação. Por que a gente está caindo hoje? Hoje é fechamento de mês útil. Como assim? Hoje é o último dia útil de agosto. E segunda-feira tem feriado nos Estados Unidos. Ou seja, hoje nós temos o último dia de volatilidade, tanto do mês quanto para os próximos 3 dias. O que é algo importante. Além disso, a gente tem vencimento de opções de compra e venda de Bitcoin e Ethereum, 14 bilhões de dólares, o que naturalmente gera volatilidade. O que é volatilidade? Sobe e desce. E dentro de volatilidade, a gente tem as armadilhas. Armadilhas que são comuns. Então você junta fim de mês, dados de inflação, inflação que é, sim, definitiva para corte de juros. Nós temos feriado na segunda-feira. Nós temos vencimento de contratos futuros na casa de 14 bilhões. É muita coisa, além do fato de estarmos em um ponto muito crítico para o Bitcoin. Combina isso tudo e você tem a volatilidade máxima, extrema. O que nós temos, então, diante dos nossos olhos? Como é que a gente pode se movimentar? Com base nos pontos mais críticos. É isso, é simples, é objetivo. Ontem eu falei sobre planos. Se o mercado cair diante de um ponto X, se o mercado romper um ponto Y, você vai poder reagir. Agir antecipando notícias é sempre perigoso. E agir de forma emocional é ainda mais perigoso. Então, o que a gente tem que ficar de olho? Primeiro, você tem que ter planos de ação. Não muda! O cenário não muda. Se você não estiver preparado para todos esses cenários, você vai se colocar em prejuízo, invariavelmente. Então, o que nós temos que ficar atentos? Este é um padrão de cunha descendente. Este é um padrão que está sendo afunilado. Este é um padrão que tem tipicamente perdas dos fundos sem continuidade. Este é um padrão que normalmente rompe para cima. Esse tipo de padrão de acumulação em tendências de alta, veja que eu tenho
padrões em laranja, padrões em verde, padrões, vamos descer mais, em vermelho, padrão em vermelho. A gente tem diversos padrões, mas uma vez que nós estamos em uma tendência de alta macro, e temos uma acumulação em topo com afunilamento, nós temos o que é conhecido por cunha descendente, um padrão que pode sim ter o rompimento para cima e trazer a aceleração tão esperada. Luan, mas tem armadilhas, tem movimentos, o que eu tenho que ficar de olho? Pois bem, você tem que entender de macro a micro, ou seja, você analisa o macro, o médio e o micro. O macro segue bullish, estamos em uma faixa extremamente importante com sustentações. Temos uma cunha descendente, temos liquidações que foram feitas abaixo, temos também um gap gigantesco acima. É uma garantia, uma certeza que o mercado vai subir? Não. No entanto, este gap faz sim pressão de alta. E a parte de macroeconomia está alinhada? A maior probabilidade é o corte de juros. Corte de juros traz o quê? Traz dinheiro mais barato, impressão de dinheiro, permite que mercados de risco se beneficiem. Então a narrativa, ela se mantém, mas o que é necessário para que a gente saia desta, que pode ser uma armadilha? A gente precisa romper justamente esta área. Este é o ponto a ser rompido, 113.500. Nós estamos em 110 mil dólares no momento que você grava esse vídeo. Sim, estamos neste ponto. No entanto, o que eu falei sobre volatilidade e a armadilha, a gente pode sim estar dentro de uma armadilha. Então, se a gente tiver fechamentos acima desta área, teremos rompimento de padrão de baixa de curto prazo, que aumenta a probabilidade de nos levar ao fechamento do gap, que está em 117.200, e criar um padrão de acumulação que será benéfico para Ethereum e para altcoins. E se a gente perder os fundos? Perder momentaneamente não é algo ruim. Por quê? Porque estamos falando de armadilhas, volatilidade. Tem muitos e muitos eventos para trazer, para consolidar essa quantidade de volatilidade e armadilhas no dia de hoje. Se a gente perder esses fundos, 108, vamos zerar 108 mil dólares. Se a gente tiver a perda, começar a fechar abaixo, o que acontece? É isso que você tem que ficar alerta. Se perdermos esta área, iremos para uma correção no gráfico mensal. Correção no gráfico mensal é base de preço mensal, é RSI diário batendo em sobrevenda. É a perda confirmada da média de 100 dias, é a busca da média de 200 dias. Vamos média de 200 dias, cadê você? E vamos para RSI Levels, gráfico diário também. Média de 200 dias, estamos em 101 mil dólares. E a base de preço mensal, que é o RSI do gráfico diário batendo em sobrevenda, em 102 mil dólares. Então nós temos a faixa de 100 mil dólares como a faixa alvo que o mercado poderia buscar caso a gente perca os fundos. Quando que a gente confirma a perda dos fundos no Bitcoin? Tem que fechar o dia abaixo, 21 horas horário de Brasília, e fechar a semana abaixo deste ponto também, 21 horas horário de Brasília. Será isto aqui que nos colocará diante de uma correção maior. Meu Deus, não é possível que teremos correções? Lembra quando a gente fala de estar preparado? Semanas atrás, eu realizei vendas pontuais. Vendas pontuais que servem não para eu pular fora do mercado, mas para eu me preparar para eventualidades, correções, pullbacks,
correções mensais. Eu fiz vendas pontuais e aumentei o meu caixa. Pois bem, você pode se perguntar, caramba, como é que eu faço vendas de ativos? Como é que eu me preparo? Como é que eu crio esse caixa? Você cria o caixa nas boas oportunidades, nos bons momentos, nas altas. E este aqui é um exemplo de quem está buscando caixa. PIF, Network, ativo que está entregando uma valorização brutal nessas últimas 24 horas. Quem entrou pesado em um padrão de cunha descendente, perda dos fundos sem continuidade, teve o rompimento inicial. Quem seguiu o padrão se expôs e acaba com essa alta tendo um desequilíbrio da carteira, desequilíbrio para o bem, não para o mal, desequilíbrio onde você tem um lucro mais elevado e você acaba tendo uma proporção muito grande daquele ativo. O que pode ser feito? Quando você vê esse tipo de aceleração, você pode fazer as realizações. Realização de lucro para o caso deste movimento acontecer e as altcoins sofrerem mais. Então você realiza desse lado e rebalanceia desse outro lado. Você compra aqui, na verdade você vende aqui para fazer uma recompra aqui. Desta forma, você dorme que nem um anjo. Não fica igual um lunático, como eu sei que muitos estão neste momento no trabalho. Então, é importante que você se prepare, é importante que você tenha a consciência, é importante que você se movimente off emoção, ou seja, se movimente de forma analítica. Mas você só consegue fazer isso se você tiver preparo, se você tiver estratégia. A minha visão é de que a maior probabilidade é termos altas, não sem armadilhas, mas termos altas. Se o mercado falhar neste rompimento, ainda assim o cenário será até mais interessante. Por quê? Estaremos em medo extremo, formando base de preço, que historicamente é extremamente oportuno. Amanhã eu falarei e te mostrarei de forma detalhada, com base no gráfico, o que acontece quando a gente forma base de preço mensal com medo extremo. A gente vai sempre analisar os cenários. Fique preparado para tudo. E confere a aula de Caixa Infinito que está aqui na descrição do vídeo. Ela é gratuita e pode te ajudar bastante. Mas eu lembro a você, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresenta aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Ajuda muito o canal a crescer. Eu volto a qualquer momento com atualizações. Convido você a participar do nosso grupo geral, onde temos muitas atualizações, segundo o link da descrição. E eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.